Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Vamos iniciar hoje mais uma live e hoje vamos falar a respeito, dos segredos para ser uma SB de alto desempenho na parte da ortodontia. Oi, Bá, boa noite, tudo bem? Boa noite a todos. Eu vou chamar aqui o Bruno, que ele vai esperar ele entrar. Ele vai fazer a live hoje com a gente. O Bruno ele é cirurgião dentista, formado há 7 anos pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, lá no Paraná. Ele também possui uma clínica lá no Paraná. Tem 6 anos que ele tem essa clínica. Hoje em dia ele tem uma equipe que trabalha com ele, que são de 5 dentistas, né? Composta por 5 dentistas. E ele me falou que nesse processo em que ele teve a clínica dele, já chegaram a trabalhar para ele de 7 a 10 ASBs. Então ele tem bastante experiência nessa parte, ele vai passar tudo o que é essencial para você que quer ser uma ASB e se destacar nessa parte da orto, né? E o Bruno também, ele tem o canal ASB Total no YouTube e o Instagram, que é cheio de dica para vocês lá. Deixa eu ver aqui o Bruno, chamar ele para live. Aproveitar, gente, a gente vai começar essa live. Tem alguém que está nessa parte da orto? Aproveita, já manda para quem você conhece. Tem um aviãozinho aqui do lado, compartilha. Uhum. Oi, Bruno. Boa Oi, noite. Rafa. Tudo bem? Tá me ouvindo bem Tudo aí? certo? Tô ouvindo direitinho. Tá Então todo tá mundo bom. escutando certinho? Beleza. Uhum. Ah, eu já Eu... tenho um joinha. Tudo ok, Bruno. Ah, legal. Então tá bom. Já te apresentei aqui, Bruno, fiz uma introdução sua. Uhum. Não consegui entrar rapidinho aqui para pegar esse começo, mas já vi que você estava falando. Deu certo aqui. Vontade? Bruno, pensei a gente começar essa live falando um pouquinho a respeito de como que é a rotina da ortodontia, né? Você até me falou que você tem essa clínica sua que já tem 6 anos e que você já teve Uhum. algumas funcionárias, né? Então, para a gente já Uhum. entrar nesse assunto, como é que é essa rotina da SB e sua dentro do consultório, dentro da clínica? Então, essa questão ela é bem relativa, sabe? Se você pegar, por exemplo, para clínicas maiores, né, uma franquia, por exemplo, ou um consultório particular, vai ter bastante diferença. Eu já trabalhei numa franquia odontológica no começo da carreira, né? E eles não tinham auxiliar. Então era bastante difícil para a gente, né, poder dar um atendimento mais rápido. Eles exigiam rapidez, assim. E a gente não conseguia dar um atendimento de qualidade, que é uma coisa que sem a SB, sem uma técnica ali por trás para fazer esse apoio, né, é difícil de conseguir. Agora, no consultório hoje, na minha clínica hoje, para atendimento, com elas dando esse suporte, a coisa fica bem mais rápida, né, bem mais ágil. Então, Olha, a questão de, né, então a questão de rotina, assim, você se refere à rotina delas mesmo ou à minha como ortodontista? a sua Para mesmo elas, do né? orto, É? né? Como é que elas vão trabalhar junto com o orto, né? Como é que é essa Uhum. rotina? Tá. Então, assim, eu defini os nossos horários assim com um tempo mínimo de 30 minutos. Então, o mínimo seriam esses 30 minutos para a gente poder ter um tempo de bater um papo com o paciente também. Às vezes, a própria manutenção poderia ser feita em menos tempo, ser feita uma coisa mais rápida. Uhum. Mas eu acho importante ter esses 30 minutos até para dar tempo, não sobrecarregar nem o profissional, nem as meninas, e também para não ficar aquela coisa muito fria, né? Então, a minha rotina é dentro desse período, desse tempo. Seriam esses 30 minutos para atendimento clínico. Aí, assim, para colagem de aparelho, por exemplo, quando a gente tem no começo, quando eu estava fazendo o treinamento das meninas, a gente estava levando até 40 minutos para fazer uma colagem de aparelho com auxiliar, né? Hoje, Uhum. com elas já mais rápidas e tudo mais treinadas, eu consigo fazer uma colagem do aparelho ali em questão de 25 minutos, assim. Então, caberia dentro desses 30 minutos com o suporte delas, né? Uma colagem de aparelho nesse sentido. Mas eu gosto de dar mais tempo, assim, mas esse sou eu, né? Aí que é difícil de dar De criar essa passar, né? É expectativa verdade. nelas, exato. Porque às Que a vezes eu gente às vezes conheço vê como é que é feito. Uhum. que às vezes tem orto que trabalha até no tempo menor, né? De 15 em 15. Então, era essa a exigência que eles pediam, assim, questão de 15 ou 20 minutos por atendimento. E daí Uhum. eu não concordava muito com isso, tanto que eu acabei não ficando muito tempo lá,
por divergência, assim, nesse sentido, porque não tinha como dar, era o meu nome ali, o meu trabalho que estava sendo, né, que eu estava me colocando naquele lugar, naquela posição. E a clínica, ela queria o lucro, né, queria girar paciente. E daí sobrecarregava os profissionais e as pessoas ali que trabalhavam porque precisavam, mas se elas pudessem sair, elas saíam. E eu tive a oportunidade de poder, né, montar o meu próprio consultório com a minha esposa, no caso, né, e daí eu pulei fora dessa, mas realmente foi complicado no começo. Essa rotina é pesada nessas clínicas assim que exigem que seja mais rápido, né? Agora, se as meninas tiverem oportunidade de trabalhar num consultório particular, onde o dentista dê a oportunidade de você ter um pouquinho mais de tempo, né, de mais espaço para poder fazer um trabalho mais, sei lá, com mais calma, né, a coisa desenvolve Totalmente melhor. diferente, né? Com Do? Total. certeza. Uhum. Se vocês forem ter alguma dúvida, pode mandar aqui pra gente. A gente fez um roteirinho, né, Bruno? Eu vou seguir ele, mas qualquer coisa a Isso. gente vai conversando se aparecer alguma dúvida. Tudo bem. Uhum. Quais são as características, né, que o ortodontista ele procura numa SB ou numa TSB? Olha, aqui eu vou falar sempre da minha experiência, tá? Eu Não, tenho, pode. né, colegas e tudo mais, mas eu vou falar em cima daquilo que a gente observou, em cima do que a gente tem de experiência. Então, as duas coisas que a gente mais gosta de procurar nelas para desenvolver essa questão é agilidade e proatividade. Então, as meninas, elas têm que ser rápidas, sabe? Eu não digo assim desde o início. A gente sabe que no começo é difícil. Eu tive, agora, desde que eu comecei esse projeto aí para ajudar as meninas aí com um pouquinho do que a gente tem de experiência, né? Eu tenho visto que não é só os cursos de auxiliar aqui da minha região que são fracos nesse sentido. De uma forma geral, elas acabam, né? É no Brasil inteiro. Então, elas acabam tendo um conhecimento meio superficial, né? E daí elas não têm a experiência para começar logo e os dentistas pedem essa experiência. Então, se elas não tiverem a sorte de achar alguém com paciência, de poder ensinar, fica complicado. Então, assim, quando a gente fez a triagem, digamos assim, para selecionar as candidatas, a gente tentou ver, pelo jeito de falar, pelas experiências que elas já tinham, não só dentro da odontologia, mas alguma coisa que demonstrasse que elas tinham uma certa proatividade. Porque se a pessoa só espera, né, só espera as coisas chegarem, né, de mão beijada, chegar no colo, assim, sem ir atrás, é um pouquinho complicado, porque a gente também não pode ficar entregando tudo na mão, ficar parando o atendimento para explicar a todo momento, né? Tem alguns momentos ali que a coisa é pura, tem que ser mais rápido e tudo mais. Então, se ela já teve uma experiência, às vezes durante o primeiro atendimento, tudo bem, dá uma atrapalhada ali, a gente releva porque está no início, né? Mas numa segunda oportunidade a pessoa tem que entender que a coisa tem que ser mais rápida. E assim vai, sempre evoluindo. E a nossa equipe hoje está formada com as auxiliares nesse sentido, sabe? Elas são mais ágeis, né? Não foi assim no começo, né? Eu tenho a história da Karina, que daria para ficar uma hora aqui falando. Então hoje ela está se saindo super bem, mas no começo ela foi bem devagar, como tudo um todas processo, são. né? Exato. E até nós, como dentistas, né? No começo a gente é bem lento na clínica também. Não tem como exigir que elas já saiam fazendo tudo, né, perfeitamente. Então, o que a gente procura é alguém que tenha já né, essa caída para esse lado, né, de proatividade e agilidade, que não tenha medo de errar, mas que tenha coragem de aceitar o erro e continuar buscando conhecimento, né, para evoluir. A Karina, por exemplo, eu vejo que as meninas reclamam bastante da questão da idade, né? A Karina, por exemplo, ela tem mais de 40 anos. Eu não vou saber te dizer exatamente quantos anos ela tem agora, mas ela tem mais de 40 anos que a gente contratou ela. E a Tabata, que é a minha outra auxiliar, a gente contratou ela com 19. Então, a gente tem esses dois lados, né? Então, uma coisa que elas reclamam muito, que é a questão da idade, para nós a gente viu como uma solução. Porque a gente precisava de alguém que entrasse para resolver, para ficar, né? E a gente viu na Karina um potencial nessa questão de se esforçar, de evoluir, e essa questão da idade deu uma segurança para nós de que ela não ia ficar pulando de emprego para emprego, sabe? Ela veio para resolver e se estabilizar ali. A gente procurava alguém para dar essa segurança também. Então, muitas vezes as meninas ficam preocupadas que a idade pode ser um problema na hora de procurar um emprego, né? Que muitas vezes até pode ser, mas elas têm que saber vender esse argumento também. Você dizer, não, eu tô com meus 40, 50 anos,
eu não vou trocar esse emprego por qualquer coisa, que é o que acontece Ou às vezes uma então, menina de 21, 22 anos, é, né? ou então que ela já tem experiência, né? Que ela já vai aprender de uma forma mais rápida o jeito que o dentista Sim, quer, né? É tudo igual você exato. falou mesmo, a questão de saber se vender, de saber se posicionar. O problema é que não tem, né, não tem uma escola disso, da mesma forma que a gente não aprende na faculdade como Com gerenciar uma clínica, um consultório, saber vender um tratamento, as meninas também, imagina, algumas delas fazem um curso à distância, né, em 6 meses. Então, é muito superficial o conhecimento que é passado. Então, às vezes, elas têm que ficar procurando alguma coisa, algum suporte, né, no YouTube, no Instagram, e eu vi que mesmo cursos pagos, ainda assim não entregavam aquilo que eu imaginei que seria interessante para elas saberem. Então eu comecei a criar esse conteúdo aí, fiz o e-book lá que você conhece, né? Uhum. Eu fiz aquele e-book ali para testar, ver se teria interesse das meninas e teve, sabe? Me surpreendeu até. Então por isso que eu continuei nesse projeto. Porque realmente o E pra- conhecimento não está sendo passado, né? Não. E aproveitando que você tocou no assunto do e-book, né? Esse e-book é da parte de orto e ele está disponível lá na SB Total, na bio. Uhum. Só clicar Isso. lá que vai ter acesso, né? Uhum. Eu achei muito interessante esse ponto que você tocou, Bruno. E a parte também de quem é inexperiente pode passar na hora que for fazer sua entrevista de emprego, né? Que a pessoa vai se moldar já do jeito que o dentista quer. Que ela vai estar Uhum. ali empenhada, igual você falou, tendo proatividade, vai conseguir, com É, certeza, né? a gente viu esses dois lados, né? A vantagem e a desvantagem. O lado bom de contratar uma auxiliar jovem seria essa questão da gente poder, entre aspas, né, moldar ela da forma como a gente quis. Então, a Tabata, que entrou como estagiária, ela acabou ficando. A gente já teve outras estagiárias também foram efetivadas, a Luana foi antes dela. Então, a gente ensinou do nosso jeito e ela aprendeu muito mais no dia a dia nosso, né, a gente passando experiência ali, do que no curso propriamente dito. Aí, no caso da Karina, ela já veio, ela aprendeu já depois de uma certa idade, ela fez o curso já com mais de 40 anos, junto com a filha dela, inclusive, só que ela chegou com uma carga de experiência de outros trabalhos que ela teve. Então, isso para nós agregou também nesse sentido. Quer dizer, ela toma conta da clínica de um jeito que ela está cuidando da casa dela, entendeu? Não, eu não me refiro em questão de limpeza, que é uma das coisas que eu sei que as meninas reclamam bastante. Mas, além disso, dela ter esse cuidado especial com a forma como as pessoas estão tendo essa experiência, esse primeiro contato com a clínica na questão da recepção, ela trata os pacientes como se fossem visitas, você entende? Esse carinho de mãe, essa coisa que uma Convidados, né? menina, Aham. exato, uma questão assim que uma menina de 19, 20 anos às vezes não tem. E ela, por já ser mãe Uhum. e tudo mais, já ter sua idade mais avançada com mais experiência, ela trata os pacientes justamente como convidados. Então, eu às vezes preciso sair da sala, deixo ela com o paciente ali, ela bate um papo, quando eu vejo lá, os dois estão dando risada, sabe? Então, isso dá uma quebrada nesse clima frio de consultório e ajuda E bastante. acolhe o paciente, com certeza. Sim. E Bruno, quais são as maiores dificuldades que você nota que as ASBs ou que as TSBs têm nessa parte da orto? Na orto, olha, a Ou até questão de uma é que forma geral, né? se for de uma forma geral, é até engraçado, que é posicionar o sugador. Que essa é uma coisa que elas, Isso é. do começo, assim, colocar o sugador no lugar certo. Mas, assim, fora isso, questão de orto, geralmente elas aprenderem os nomes dos materiais. Né? A própria montagem da mesa mesmo, né, para fazer colagem e tudo mais. Mas isso tudo com questão de tempo acaba pegando. Mas na orto, por exemplo, entender os tubos, né? Para que lado qual que é o tubo do molar superior direito, do molar superior esquerdo. Isso tudo pensando dessa forma de ajudar que eu fiz esse e-book. Então, essa questão ali, se pegar para decorar mesmo, só no e-book elas já vão Já conseguir, mata, né? já vão matar essa parte. Agora, lógico, na hora do atendimento, sob pressão, aquela correria e tudo mais, é normal que acabe errando. Mas é dia a dia, né? Não tem jeito. Com certeza. Até a Uhum, Audrey tinha passado essa pergunta pra gente. Ela segue a gente uhum, aqui e aí a gente já. A Audrey tá no e-book. Baixa esse e-book que eu acho que vai te fazer uhum. muito bem. Ela até já começou um É. curso que ela falou nessa parte da ortodontia, tá fazendo, tá gostando, mas tá tendo Uhum. essas dificuldades.
O e-book É, eu tentei deixar ele o mais completo possível, sabe? Ele ficou com 50 páginas. Depois que eu terminei ele, eu vi que poderia colocar mais coisas. Só que daí já estava rolando, já estava na internet. As meninas estão baixando, estão imprimindo, estão fazendo apostila, tá uma loucura. a gente Tá até muito chegou a bom. dar uma olhada nele, Bruno. Eu gostei bastante, tá bem completo. Uhum. Eu pensei depois de pronto, né, que a gente vai olhar assim, quem faz só procura erro, né? Então eu vi várias coisas, até pedi para um amigo meu que, se não me engano, ele está aqui, o Thomas, é um dentista aí também. Ele fez me ajudou com essa parte, ele deu uma revisada porque a gente que faz às vezes passa batido pelos erros, né? E ele conferiu tudo ali para Uhum. mim e eu republiquei. Então essa já é uma segunda edição, imagina só. E daí quando a gente for fazer, lógico, vai ter mais coisas para a gente colocar, esse e-book aí vai crescer mais ainda. Ah, isso é bom. Uhum. A nossa próxima pergunta era como reconhecer os breaks, né? Mas pelo que você falou também completinho, as meninas, eu vou pedir É, para vocês seguirem lá o SB mesmo, Total e baixarem o uhum. e-book. Mesmo assim, Rafa, eu fiz um vídeo sobre o reconhecimento de bracts, inclusive eu acho que um trechinho dele, eu sempre solto uns trechos ali no Instagram, no feed, nos stories Ah, também, e eu fiz um vídeo, ficou um pouco maior, um pouco mais completo, explicando, né, como que identifica qual que é a parte de cima, qual que é a parte de baixo. Esse vídeo, eu solto um vídeo desses maiores toda segunda-feira às 9 horas no YouTube. E daí os trechinhos dele eu vou soltando aqui no próprio YouTube ou no Instagram também. Então, para facilitar, né? Se as meninas tiverem o e-book depois para dar uma olhada, geralmente não, sempre, né? Os brackets eles têm uma pontinha colorida. Então, essa pontinha, essa bolinha colorida, ela vai identificar a parte superior distal. Então, sempre que pegar um bracket olhando de frente para ele, você vai saber qual que é a parte de cima. Isso eu falando dos brackets superiores, né? Dos inferiores é o uhum. contrário. Daí é para distal sempre, só que daí virado para cervical. Para não ficar muito complicado, eu acho melhor ver o vídeo mesmo. Senão eu vou explicar aqui Ah, sem as não, fica imagens, mais fica mais fácil, né? difícil, né? Mas o Não, vídeo vai fica mais sair. fácil. Eu ia soltar ele na segunda-feira, mas eu já posso até publicar ele depois. Eu deixo lá o link para elas verem também. Ah, é bom que facilita, já vê. Fica bem Já mais quebra fácil, eu essa, acho. né? Você vendo, é mais fácil de aprender. Isso, com certeza. É, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode ir perguntando. Vou dando sequência aqui, eu ia até perguntar, Bruno, mas eu acho até que você já falou bem. Uhum. Qual o valor da SB ou da TSB, né? No consultório, o que que ela agrega, mas eu já vi que no início você já falou. Você quer completar mais com alguma coisa? Completo? Vixe, não, isso aí tem assunto. Vixe. Ó, a É. gente hoje eu tô com duas salas, né, na clínica lá, a gente tem planejamento para aumentar e tudo mais, mas hoje tem duas salas, eu tenho as duas auxiliares. E em alguns momentos, e por alguma razão, uma delas às vezes não pode estar lá ou tem que se ausentar, né, e a gente está acostumado, o dentista às vezes se está acostumado a trabalhar sozinho, vai embora. Agora, depois que a gente trabalha com auxiliar, não consegue mais trabalhar sem, sabe? Você acostuma. É complicado. Então, fica muito mais ágil e às vezes a gente falha também, né? Porque está acostumado, cria aquela rotina e tudo mais, liga um piloto automático, você faz tudo meio sem pensar, só que tem que cuidar para não virar um robô também. E às vezes eu tinha a auxiliar anterior, a Luana, ela me dava até umas pisadas no pé, sabe? Quando eu falava alguma coisa assim, eu passava do ponto numa brincadeira, alguma coisa, elas têm essa função também de cuidar, por exemplo, atendimento de adolescente, um atendimento de uma pessoa mais idosa e tudo mais, e ela chegava antes do paciente entrar na sala, ela me falava, ó, essa é a dona Raquel, lembra da dona Raquel, aquela que tem um netinho que foi lá para o Beto Carreiro, não sei o que, ela me dava esse briefing aí, daí ela vinha e eu falava, ó, Raquel, como é que tá e tudo mais. Então, esses pontos ali, às vezes, lógico, você pode até anotar no prontuário, anotar no sistema e tudo mais, mas as auxiliares, quando elas começam a fazer parte mesmo da equipe, elas se importam com as pessoas, elas estão ali, né, trabalhando junto, a coisa flui de um jeito bem mais natural, facilita pra caramba, os pacientes adoram. Eu chego lá e eles ficam batendo papo já, sei lá, se tinha gente, quem foi? Tinha um menininho aqui de uma colônia, tem uma colônia alemã aqui perto da minha região, né? Ele trouxe um saco de mexerica, não sei, você é de onde? Você é de Minas? Sou de Minas Gerais. É, né? Mexerica a gente sabe o que que é. Mas Eu sabe, é que adoro. mimosa, sei lá. Ele trouxe um saco de mexerica e veio, opa, presente pra mim. Não, não, era pra auxiliar. Não era pra mim. Daí ele falou, não, mas pode dividir, entendeu? Mas eles trazem presente para as meninas também. Então isso também facilita bastante essa interação que elas têm com os pacientes. Então, você me pergunta qual que é o valor da auxiliar. Pô,
Não tem como mensurar. Nessa questão aí, trabalhar sem elas não tem como. Mas acabam criando um vínculo, né, muito grande com o paciente. Totalmente. A Thaís está falando aqui que ela trabalhou numa clínica que ela conhecia praticamente todos os pacientes e decorava o tratamento de memória. Ó, isso Você daí vê. é muito bom. Às vezes, né, eu já percebi um negócio assim, daí a gente tem secretária também, né? Então a secretária falava lá, Dona Maria, sei lá, Dona Maria lá que veio tal dia, putz, eu não lembrava, não lembrava, não lembrava. Só que a gente fotografa, em alguns casos a gente faz foto e tudo mais, ela me mandou uma foto pelo WhatsApp. Aí eu olhei pela boca, eu lembrei dela. Você vê? Então a gente às vezes está muito focado no tratamento, no problema ali para resolver, e a auxiliar ela dá esse complemento. Então ela lembra a gente que é um ser humano que está ali. Lógico que o dentista também tem que ter esse cuidado, mas às vezes a gente acaba, né, deixando cair essa bola e elas É, ajudam. nosso trabalho também existe, a gente tem atenção e responsabilidade constante, né? Então elas acabam também quebrando esse gelo, ajudando, né? Só vindo somar. Sim, sim. Então, questão de valor delas no trabalho, não tem nem o que falar. É, os conceitos básicos, isso tudo vão estar lá. Você acha que a gente aborda a montagem da bancada ou também está lá no e-book? O que você acha melhor fazer? Não, então, a montagem da bancada eu não coloquei. Aí que essa é uma das questões que eu até observei depois, só que como é uma coisa que às vezes pode ter diferença de um dentista para outro, Uhum. mas é simples e básico, né? Vamos dizer que seja uma colagem simples, vai ser o afastador labial, vai ser o ácido, o adesivo, o microbrush, a resina de colagem, os brackets, a pinça, porta-bracket para posicionar, o posicionador para acertar a altura, uma tríade, que é interessante ter sempre um espelhinho para conferir pela incisal dos dentes, né, na colagem superior, principalmente, com uma sonda para tirar o excesso da resina, o fotopolimerizador, lógico, e acabou. O arco, né, e os elastiques. É tudo que você está acostumado a trabalhar, por exemplo, para fazer uma restauração, é o que a gente usa para fazer a colagem. Então a bancada simples seria essa. Lógico que se Uhum. tiver algum outro acessório, trabalhar de alguma outra maneira, mas para deixar a bancada bem limpa, é isso aí, não tem segredo. Mas isso é Essa uma parte é coisa até que eu preciso interessante. complementar. Essa parte é até interessante, assim, elas verem com o dentista para o qual elas estão trabalhando, né? Ele monta e vai sempre seguindo, porque às Uhum, vezes só de cabeça também tendo a parte às vezes da recepção para fazer alguma coisa, né? Porque a gente até nota também que muitos ortodontistas às vezes trabalham com auxiliar e a auxiliar também desempenha a função da recepcionista, né? Então às vezes pode ser uhum. também muita coisa, então fica uma forma de facilitar o trabalho dela. Ah, sim, com certeza. E Bruno, como é que funciona o controle de estoque aí na sua clínica? Quem faz é você? Ó, É a SB? eu deleguei essa função já tem um tempinho. Então é o seguinte, essa é uma questão ali que também vai depender muito, sabe? Principalmente da estrutura da cidade, onde a pessoa estiver morando, onde for esse consultório. Porque a minha mãe é dentista também trabalha com aparelho, né? Só que ela mora numa cidade de 12 mil habitantes, então não tem dental lá. Não Então ela tem tem. que fazer as compras ou online, ou quando ela viaja para uma cidade maior, ali perto. Então, para ela, é uma questão de ter estoque mesmo. Agora, para mim, que eu moro em Ponta Grossa, né? Ponta Grossa fica a mais ou menos 100 quilômetros de Curitiba. Então, Hum. essa questão aqui tem várias dentais, tem universidade e tudo mais. Então, a estrutura para odonto aqui é excelente. Tem várias opções e a gente bota eles para brigar entre eles para pegar um preço melhor também, né? Então, tem essa Aqui facilidade. em Juiz de Fora também Agora, é assim. Tem universidade é, aqui, é uma maravilha. tem que botar eles para brigar por preço, não tem jeito. E daí, Com assim, certeza. agora a questão de estoque, eu não gosto muito de fazer estoque muito grande, sabe? Porque, na minha opinião, assim, é dinheiro parado, é dinheiro na gaveta. Porque não adianta eu ter um monte de tubo lá se eu não tenho planejamento para fazer colagem com esses tubos, né? Ou ter a minha caixa de banda completa, sendo que não está sendo usado alguma coisa, assim, entendeu? Eu gosto de ter o mínimo necessário para Nossa. desempenhar a função. Os nossos materiais, eles não Uhum. vencem, né, tão rápido. Então, se pega Geralmente uma uma... qualidade boa, né? Sim, uma bisnaga de resina ali vai durar por bastante tempo.
Mas, lógico, vai depender também do fluxo de pacientes que a pessoa tem. Então, o que eu faço? Eu peço para as meninas terem no mínimo 5 unidades de cada pecinha, de cada bracket, de cada tubo. Eu não gosto de ter menos do que isso. Se por acaso tiver menos, a gente pode comprar avulso, né? Então, cada vez que eu vou comprar as pecinhas, elas vêm 10. Então, eu já completo essa questão. Agora, vamos supor que naquela semana ali, eu fiz, sei lá, umas 3, 4, 5 colagens. Aí eu uso vários brackets ali e já dei uma baixada no meu estoque, daí às vezes acaba compensando realmente comprar um kit inteiro. O kit de brackets, ele vem em 10 casos, né? Então, nesse sentido, daí acaba compensando financeiramente comprar mais. Agora, quem faz esse controle, eu passei para a Tabata, que é a nossa responsável nessa parte de ortodontia. Então, assim, mesmo os elásticos e tudo mais, a gente compra em quantidade mínima necessária para poder ter esse de giro, entende? Eu não gosto de ter estoque, não. Então, essa é a minha dica aí para quem estiver fazendo. Ai, já. Bruno, você até chegou a comentar, mas tem uma pergunta aqui da Isa. Para quem começou a trabalhar há pouco tempo, é normal ter dificuldade? Totalmente, vixe, imagina. Você imagina, Isa, que quando eu era universitário, a gente tava lá na faculdade para fazer, lógico que tudo que vai fazer tem que chamar professor, né? Então, uma restauração oclusal de pré-molar, que é rapidinho ali, mesmo que você se preocupe com escultura e polimento e tudo mais, cara, não vai tanto tempo, né? Você não vai levar mais do que meia hora, vamos, para fazer um serviço bem feito ainda. Tudo depende, a gente sabe, profundidade, tudo mais, cor, mas dá para fazer um trabalho bom em 30 minutos, né, com experiência e tudo mais. Na faculdade, a gente chegava a levar uma manhã inteira para fazer isso aí, porque anestesiava, mas às vezes a restauração era bem superficial. Não, anestesia, coloca grampo, coloca isolamento, chama o professor para ver se está tudo bem. Aí abre a cavidade, chama o professor, passa ácido, chama o professor, adesivo, professor. Então, totalmente normal você ter dificuldade no começo. A gente mesmo, quando a gente sai da faculdade, caramba, agora não tem mais ninguém para chamar. Você está com o jaleco, você que tem que fazer a coisa acontecer, né? Então, por isso que você ter esse choque de realidade. Por exemplo, eu trabalhei numa clínica uma clínica popular, né? Uma franquia. Então, essa questão da correria ali me fez crescer pra caramba, atendendo convênio, né, também, que tem um fluxo maior de pacientes. Aí, quando você pega um tratamento com 1 hora para você fazer uma restauração, meu Deus, dá para você conversar sobre tudo. E ainda fazer um tratamento bom, bem feito e rápido. Que a pessoa não está ali para... Não é a questão de demora que vai dizer se você tem qualidade ou não, né? É se você resolve o problema. Então, a mesma coisa na questão das auxiliares. Se elas forem eficientes, resolverem a questão rápido, aí que elas vão ser mais valorizadas pelo profissional, né? Pelo dentista. Mas, de qualquer forma, é normal ser lento no começo, não tem jeito. Só não pode ter vergonha disso, né? E deixar claro pro dentista que você tá afim de aprender e tudo mais. Não tem que pedir desculpa por não saber, né? Tem que mostrar que tá afim de aprender. Ele ensinou uma coisa nova, anota isso aí, revisa, vê, lê, pesquisa no YouTube, vem aqui pro canal, né? Pro nosso conteúdo, a gente tem bastante coisa, fica gravado, vê quantas vezes for necessário. Amanhã, depois, se tiver a mesma oportunidade de aplicar o que você já sabe, fica muito mais fácil, né? Com certeza. É igual tudo, né? Para todas as profissões. O início é sempre mais complicado, né? Sim, sim, totalmente. Até mesmo na ortodontia, tem técnicas assim que a coisa é muito grande, né? Durante a pós, a gente é exposto a muita coisa, mas não tem oportunidade de tratar todos os tipos de caso, né? Então, às vezes aparece coisa para mim na clínica aqui que eu não tive oportunidade de tratar durante o curso. O que eu tenho que fazer? Tem que ir para a teoria. Então, eu vou estudar a teoria, eu vou ver vídeos no YouTube, eu vou estudar casos clínicos, eu vou ver né, os trabalhos, né, que já são publicados. Agora, não vou ter professor para pegar na minha mão, eu vou ter que ir lá e encarar. Então, para as meninas, assim, a questão da experiência prática é importante. Agora, não é sempre que a gente vai ter a oportunidade de ter a experiência prática, né? Então, enquanto você não tem essa prática, estuda, vê esses vídeos que a gente posta aqui, vê o e-book, vê o material que vocês disponibilizam também, né? Quem às vezes já tem mais experiência.
Isso, e se prepara que a hora que a oportunidade, às vezes a oportunidade vem uma vez só. Se você estiver preparado, a sorte para mim é isso aí, é você estar pronto na hora que surge a oportunidade. Daí você acerta de primeira, vão falar que você teve sorte, mas na verdade você se preparou muito antes. Então essa é a diferença de quem tem sucesso e quem não tem. Lógico que, né, tudo depende de várias coisas ali, mas você está preparado na questão da teoria e tá aí para todo mundo de graça ainda, né? Então tá fácil. É verdade. Bom, continuando, Bruno, fala um pouquinho como que funciona com você o fluxo de laboratório dentro da horta. Como é que é? Uhum. Quais etapas que vocês mais utilizam, né? Você se refere mais à questão de documentações, por exemplo? Documentação também É. e geralmente algumas sinalizações, né? Ou você mesmo faz a contenção? Como é que funciona aí na Ah, sua sim. clínica? Então, a documentação, a gente pede, eu tenho eu fiz uma parceria com uma clínica aqui, um laboratório radiológico aqui da cidade, então eu mando só para eles porque o valor ficou bem mais em conta. Então, imagina, tem lugares aqui que está custando 180, R$ 200, eles fazem a R$ 100 só a documentação completa, mas ela 100% digital. Então, já fica mais barato para o paciente fazer essa documentação, porque às vezes, imagina, você tirar R$ 200 só para fazer os exames, fora todo o custo que vai ter o tratamento, né? É uma barreira bem alta para entrar. Então, eu consegui baixar essa questão só para fazer a documentação 100% digital. Então, eu mando o paciente para o laboratório lá, eles vão fazer as fotos, as radiografias e também o escaneamento. Aqui eles não fazem mais essa moldagem, a tradicional. Então, Uhum. pode ser feita, né? Como pode não ser feita. Nessa parceria que eu fiz, ela é o escaneamento, então eu recebo ele via sistema, e daí eu vejo no computador, eu faço toda a análise de modelos ali no sistema do computador, e dessa forma também eu não preciso ficar armazenando, né? Imagina você ficar 15, 20 anos guardando aquelas pastas lá, toma conta de tudo lá, elas acabam mofando também os modelos de gesso, né? Então, deu uma facilitada boa para nós. Agora, em relação às contenções, aí eu faço a moldagem tradicional, a superior, e mando para o Bruno, só um laboratório. minutinho, só para Oi, perguntar aqui que a Janaína mandou que tá tá travando. travando, né? Para mim tá normal É, aí aqui. eu até mandei para a Lília aqui. A Lília falou comigo, só travou o comentário, mas o vídeo tá normal. Ah, Se tá. tiver tudo Então tá bom. normal, se puder, o pessoal puder mandar um joinha só pra gente saber como é que tá. Uhum. Eu acho que tá normal. A É, Rosana acho que falou que tá. tá tudo Pode. bem. Pra Uhum. mim é isso, então beleza. Então, assim, a contenção, o aparelho móvel, né, o Hawley, a gente faz a moldagem, eu faço a moldagem tradicional na clínica e mando para o laboratório daí para eles fazerem o aparelhinho móvel. E daí a contenção fixa inferior, essa eu faço na hora mesmo. Eu pego o 139, que se elas quiserem aprender o que é, tá no e-book, então já vou puxar de novo. Então o alicate 139 a gente faz ali a contenção e daí faz a colagem ali na própria sessão. Então, para contenção inferior eu faço no consultório, não faço moldagem nem nada. Agora, para o aparelho móvel eu mando para o laboratório, sim. Aí, a questão de controles, a questão de controle a gente faz no sistema mesmo. A gente tem um sistema nosso, mas antes disso, porque daí agora a gente já está mais avançado também, né? Então já está mais fácil hoje em dia. Mas no começo, por exemplo, a minha agenda era no calendário do Google, né? Eu usava no Uhum. celular também. Anotação de trabalho protético e tudo mais, eu fazia numa planilha de Excel, né? Colocava ali a data em que entrou e colocava a data que eu esperava que chegasse. Então, dessa maneira que a gente tinha esse controle, sabe? E daí para estar sempre cobrando os protéticos ali por WhatsApp. Então, para não, e eu deixava para agendar sempre, eu ainda deixo para agendar os pacientes sempre no mês seguinte, para evitar que, por exemplo, a gente marque eles e o trabalho não tenha chegado ainda, né? Então, se eu não gosto de ter o paciente, chamar o paciente antes de eu ter certeza que o trabalho está na mão. Então a gente dá Uhum. esse espaço de tempo sempre fazendo a contenção, a entrega do aparelho móvel no próximo mês. Entendi. Então isso é interessante, Bruno. Fica até mais fácil também para quem está Uhum. trabalhando com você, né? Sim, sim. Dessa forma elas têm um controle assim, por exemplo, de chegou agora fugindo da orto, né, que seja para trabalho protético de uma forma geral, para implantes, né, prótese sobre implante. Então chegou um trabalho protético, ele fica na recepção.
Aí é agendado com o paciente confirmou, esse trabalho protético ele é levado para a parte de dentro, lá na clínica, eu tenho um armário lá, e eu coloco um post-it, mesmo aqueles de colar mesmo, sabe? Coloco o nome, elas colocam, né, o nome do paciente, o dia e a hora em que ele vem. Deixa ali e coloca dentro do armário. Então a gente vai saber. A hora que a gente abre o armário ali, tá lá as caixinhas pretas ali do protético, tá com os post-its coloridos com o nome, o dia e a hora, a gente sabe que já está agendado. Então, quanto a isso, não preciso me preocupar. Mas lá atrás foi um problema. Quando a gente ficava sozinho, aí que eu digo, o valor da SB. Elas já estão treinadas para fazer isso também, né? Então, Não, são várias funções. Tem alguém que faz a conferência desse trabalho ou não? Só marca o post-it? Como Não, é que costuma fazer? Porque assim, pode falar. Não, pode completar você, só para eu entender melhor. Não, porque eu costumo, às vezes, chegar ao trabalho, né? Eu peço para dar uma olhada, ou então eu mesma olho, só para conferir se aquilo que foi pedido foi feito, né? Que às vezes acontece alguma coisa com o laboratório, ou não sim. vem aquele trabalho para poder avisar. Sim, sim. Não, é que a questão da horta ela é mais simples, né? Então, quando é, por exemplo, quando é um Hawley, assim, um aparelho móvel, as meninas sabem já que é aquilo ali, não tem erro. Agora, lógico, se for uma questão de implante, de prótese, daí é mais com a minha esposa que trabalha, que ela é implantodontista, daí ela ajuda na conferência, sim. Que essa aí a gente não pode correr risco de chamar o paciente, está faltando algum componente, alguma coisa assim, né? Mas da horta elas já sabem o que precisa, é mais simples. Com certeza. Como eu até tinha comentado com você, Bruno, uma grande dúvida que elas têm é em relação à recepção, a atendimento, como que vai ser feito, como costuma ser a recepção, o prontuário. A Lara até fez uma pergunta aqui em questão de ligação do paciente de orto. Vocês ligam ou deixa agendado para eles virem um consultório por conta? Como costuma funcionar? Tem que confirmar, senão não vem ninguém. Eles não vêm, não tem jeito. Ou então a gente horário, né? Não, aconteceu ontem a menina estava marcada para as 2 horas, ela viu a mensagem, a gente manda a mensagem na véspera, né? Ela viu a mensagem e ela confundiu com a mensagem que ela recebeu no mês passado. E daí ela apareceu na clínica lá às 5 da tarde. Só que a sorte é que eu já tinha conseguido adiantar, os pacientes vieram antes, eu consegui adiantar e tudo mais, deu certo de atender ela. Mas acontece bastante assim. Então, o que a gente faz na confirmação dos pacientes é mandar sempre uma mensagem por WhatsApp mesmo, que fica mais fácil, né? Todo mundo usa. Então, a gente manda a mensagem no WhatsApp deles direto, um dia antes, sempre na véspera. Então, o único problema geralmente é na segunda-feira, né? Que a gente manda a mensagem na sexta, que a minha secretária ela trabalha de segunda a sexta, né? Os horários delas são diferentes, então eles se complementam para sempre ter alguém ali. Aí ela faz essa confirmação até sexta-feira à tarde. Aí na segunda-feira, de manhã, geralmente é um problema às vezes, né? Porque alguém que esqueceu durante o final de semana não aparece. Mas a gente faz sempre na véspera. Pelo WhatsApp. Entendi. Não importa. A gente ainda tem 20 minutos, Bruno, para conversar. Deixa eu te perguntar. Essa agora, com a questão da pandemia, né? Alguns pacientes não chegaram a vir no consultório ou aí na clínica. Como é que está sendo para você? Esses pacientes, tem algum que está em débito? Como é que você está fazendo para remanejar esse pagamento, conversar? Que dica você daria para as ASBs que às vezes cuidam dessa parte, né? De entrar em contato com o paciente, de fazer essa cobrança? Tá. Então, assim, para fazer... Você se refere mais a orto de novo, né? Porque tudo é muito mensal, diferente. Né? Então, assim, vai depender, de novo, né? É ruim quando dá essa resposta de que depende, mas enfim. Vai depender da forma como o dentista trabalha. Tem ortodontistas que gostam de fazer o pacote fechado, por exemplo. Então... Não importa se você vai fazer um tratamento de 2, de 3 anos, você dá a opção ali de pagamento em 12 parcelas ou de 24 parcelas, dando desconto, digamos assim. Quanto menos parcelas você pagar, mais barato fica. Então, existe essa possibilidade. Nessa clínica popular que eu trabalhei, era dessa forma. O tratamento era um valor X, quanto mais parcelas você tinha, mesmo que terminasse o tratamento, se você ainda tivesse parcela para pagar, tinha que pagar. Então, ia de 50, 60 reais até 110, sabe? Quanto menos parcelas, mais barato ficava. Agora, eu faço da seguinte maneira.
eu tenho um contrato, né, contrato de prestação de serviço e tudo mais, onde eu deixo amarrado, atrelado às consultas deles. Só que se tiver vamos dizer, 3 meses sem acompanhamento, ou 3 parcelas sem pagar, né, que seria mais ou menos esse o caso, eu já dou o tratamento como, não é cancelado, mas suspenso. Eu deixo suspenso, né? Então eu deixo condicionado o retorno a uma nova documentação. Então a pessoa tem que, porque 3 meses, caramba, o que pode ter acontecido? Eu nem sei. Então, às vezes a pessoa está fazendo manutenção em casa para ficar mais barato. Imagine, tem isso. Quebra bracket e cola com super bond, sabe? O dente vem, meu Deus, vem com um torque Porque inclinado. às vezes o dentista não compete, até nem é com outro dentista, né? Às vezes está competindo com um show que apareceu antes, né? Mas às vezes com um show que apareceu, com uma acontece. prestação do celular, com alguma coisa do tipo, né? É Acontece. claro assim, que às vezes acontecem imprevistos, mas sim. Não, mas a gente tem os nossos pacientes assim que a gente acaba conhecendo, porque daí você cria um relacionamento também de quantos anos, né? Meses, anos, tá? Sempre conversando com as mesmas pessoas, você acaba conhecendo a família e tudo. Então, a gente meio que sabe qual que é a situação de cada um e às vezes tenta, né, dar uma ajudada nesse sentido. Então, eu tive pacientes ali que eu continuei atendendo normalmente, sem eles me pagarem, né? E daí, quando eles se estabeleceram de novo ali, voltou tudo ao normal, eles me pagaram tudo 100%, sem problema nenhum. Agora, não dá para fazer isso para todo mundo, né? Você não pode sair fazendo caridade, porque é uma empresa também. Então, tudo vai depender da forma como o dentista desenvolveu a forma de recebimento dele, do dinheiro e tudo mais. Mas, de uma maneira geral, o que eu faço é isso aí. Eu faço a cobrança sempre nas manutenções, né? E se a pessoa ficar 3 meses sem aparecer, porque daí sem vir, sem pagar também, né? 3 meses ali, o contrato está suspenso, o tratamento está suspenso, e a gente só vai poder dar sequência se tiver uma nova documentação para a gente reativar o contrato, né? Então, essa é a condição que eu coloquei. E vou te falar, depois que eu passei a trabalhar dessa forma ali, as coisas melhoraram bastante, sabe? Então a gente consegue dar uma selecionada nesse sentido. Agora, a auxiliar ela tem que chegar e perguntar pro dentista, ó, eu posso dar sugestões, eu posso, né, tem que ter essa conversa aí bem franca, bem, exatamente. Porque ela pode às vezes aprender uma coisa e trazer uma informação que pode ser o pulo do gato pro dentista, que o cara tá só preocupado em fazer congresso e aprender a mexer com dente e tudo mais, e não esquece de lidar com essa parte financeira. Se você trouxer, como auxiliar, você trouxer uma solução às vezes para um problema que eu tenho e nem eu percebi, imagina, pô, assim, a gente tenta valorizar as meninas com bonificações, né? Então, quando elas fazem algumas coisas assim que trazem um resultado positivo para a clínica de uma forma geral, a gente tenta bonificar elas de uma forma justa, e em dinheiro mesmo, né, para ficar bem claro. Agora, que eu acho interessante, não adianta só dar tapinha nas costas e apertar a mão e dizer que parabéns, né? Então, elas são incentivadas a trazer ideias. Por exemplo, eu estou fugindo bastante, né, do assunto, mas eu vou puxar. Se tiver alguma dúvida, depois as meninas mandam pra gente, a gente tenta responder, às vezes em post, grava um vídeo, né? Eu acho que eu vou só terminar esse exemplo, a gente pode dar uma olhada que elas têm bastante pergunta, eu acho. Então, assim, só para finalizar, a Mari, eu acho que era a Mari, foi uma estagiária que a gente teve, ela não ficou muito tempo, ela só fez o estágio. Ela notou, porque ela era responsável por tirar o lixo e tudo mais ali, né, trocar lixo biológico e tudo mais, e ela notou que o lixeiro ele ficava encostado na parede e estava descascando a parede. E eu não tinha percebido isso aí, porque, de novo, o foco está em outra coisa. Ela sugeriu para mim que a gente fizesse uma estrutura de madeira que ficasse ali, uma coisa simples, besta, né? Mas eu não tinha percebido. Daí, pô, legal, sabe? Aí a gente fez lá uma estrutura de madeira, uma tábua, né, bem bonitinha, colocou ali e ficou segurando ali daquela maneira, o lixo não encosta mais na parede, ficou bonito, a gente pegou e trouxe a mesma ideia para a questão do escritório, colocou atrás, assim, da cadeira, então essa parte aqui, né, esse encosto que ficava encostando na parede, que às vezes manchava, agora não encosta mais, bate direto na madeira, não mancha. Então, essas soluções, né, separar o posicionador por M arcadas, por exemplo, que a gente tem 2, né, então a gente coloca por M arcadas para facilitar as moldeiras superior e inferior, é tudo ideia delas.
A gente não sugeriu isso aí, a gente só incentivou elas a dar ideia. Então elas trazem as ideias, a gente aplica, deu certo, parabéns, ponto, e dinheiro no bolso. E Elas assim podem vai. funcionar até como pontos de escuta do dentista, né? Às vezes o paciente fala já Sim. alguma coisa com elas e elas passam isso pro dentista ou comenta alguma coisa na recepção, né? Até outras coisas Uhum. fora do atendimento clínico, né? Às vezes o Wi-Fi, estacionamento, o edifício acha vaga. Tem paciente que às vezes Uhum. reclama que não tem um cafezinho, coisas desse tipo, né? Eu vou Ah, ver se eu tudo, consigo tudo. voltar aqui Uhum. um pouquinho para ver as perguntas. Em relação ao Covid-19, aumentou o tempo das consultas? Houve alguma mudança? Ou às vezes por ter dois consultórios, vocês trocam? Como é que está Ah, funcionando? sim. Então, a gente tem umas orientações da prefeitura aqui. Então, se você for procurar ali por Ponta Grossa, aqui no Paraná, a gente está do lado de Curitiba, sabe? Então, Curitiba está tendo um colapso ali do sistema de saúde ali hoje, mas aqui em Ponta Grossa ainda não está dessa forma. Então, a gente está liberado para fazer os atendimentos, porque é com horário marcado e tudo mais. A gente só tem algumas orientações. Dentre elas, além de todo o sistema de limpeza que a gente já tinha, a gente foi orientado a fazer a limpeza de toda a recepção a cada 3 horas, completo. Então, as meninas, elas tomam conta, além da parte interna, elas cuidam ali na parte externa também. A gente orientou passar álcool e tudo, limpar o piso. A secretária também mantém o ambiente dela todo limpo, todo mundo de máscara o tempo inteiro, sem parar, trocar as máscaras a cada 2 horas, no máximo, né? Porque agora está muito mais caro o EPI, então não dá para estar trocando o tempo inteiro. A gente usa aquele face shield, né? Aquele Sim. escudo Uhum. facial. É, na parte ali da recepção, a secretária ficou orientada também a entrar em contato com os pacientes e falar Vocês para estão eles usando não a trazerem acompanhantes. N95 ou só normal? Não, a gente usa essa sim. Porque Ah, tá. e é ruim de respirar e tudo mais, mas Uhum. faz parte. O jaleco golinha padre, né, fechado até em cima também. Uhum. Isso na verdade a gente sempre usou. A única coisa diferente que a gente tá tendo ali no atendimento seria o uso daquele escudo facial Desse que a gente não shield. usava Uhum. antes. Mas esse nem que não tenha pandemia chegou para ficar, que é excelente, É, muito bom. agora Para fazer vai profilaxia, continuar né? mesmo. Isso. É, não, Agora a é questão ótimo. dos horários, né, que a Lilian, que ela perguntou, no começo eu deixei 1 hora de atendimento, só que, de novo, os atendimentos de orto, às vezes a gente consegue fazer uma coisa em 10 Fica mais minutos. tranquilo. E às vezes nem Então, precisa do alta exato, rotação, né? exato. Então eu tava deixando de atender muita gente, estava sem horário mais. Então a gente foi voltando aos poucos, encontrando uma forma. Na primeira semana, quando a gente voltou a atender, foi em abril, né? Começo de abril que a gente voltou. A gente parou em março e voltou em abril. A gente começou de novo com esses 30 minutos, só que dando um tempinho. Às vezes termina um pouco antes ou atrasa um pouco o próximo paciente, mas as meninas elas fazem toda a limpeza da cadeira, do consultório inteiro, no momento em que eu estou acompanhando o paciente para sair da sala. Então elas fazem Uhum. toda a limpeza ali rapidinho e a cada 3 horas a recepção é toda higienizada também. Aí a recepção também, eu tinha um sofá, eu tirei o sofá e eu coloquei 2 poltronas bem afastadas. Por cerca de 2 meses eu deixei sem nada. Então, se a pessoa Uhum. chegasse adiantada, ou ela ficava em pé ou esperava lá fora. Tanto que a gente fala assim, ó, se você vier de carro, espera no carro, e a gente manda mensagem, a pessoa entra só para ser atendida e já vai embora, né? Então, Aí dessa chega forma que a na gente hora, tá, sem tá fazendo. acompanhante. Isso, sem acompanhante nenhum, criança também. Tem o atendimento infantil, aí não tem como fugir. Tem as Não emergências, né? tem. Criança Uhum. com tratamento de canal para fazer, por exemplo, não dá para deixar. Então, nesses casos, precisa do acompanhante, mas é só nesses casos, né? Então, a própria prefeitura aqui está fazendo um monitoramento nessa questão e a gente está seguindo rigorosamente tudo que eles passaram para nós, enquanto for possível atender, né? Se por um acaso a questão piorar, a gente tem que fechar, não tem jeito. Não, com certeza. Janiana, acho que eu tô falando certo o nome dela. Dessa vez, é Uhum. que eu acho que a outra eu falei errado. Vamos deixar a live salva. E a Renata perguntou se estão liberados tratamentos eletivos nas unidades públicas e consultórios privados. Bom, vai depender do seu estado, né? O Uhum. Conselho Federal, até onde eu acompanhei, né? O Conselho Federal liberou os tratamentos essenciais, então, assim, os tratamentos de urgências e emergências continuam sendo liberados e depende da necessidade de cada paciente, né? Ver o que está
está acontecendo, às vezes pode ter uma prótese que está incomodando, ou às vezes o aparelho de orto, e cada estado está de uma forma, né? Então tem estado que já liberaram os tratamentos eletivos e tem outros que ainda não liberaram. Acho que São Paulo ainda não chegou a liberar nada. A Edileide perguntou aqui, cadê? Eu perdi a pergunta. Quantos pacientes marca por dia? Que a ortopedia exige muita atenção. Então, essa questão do agendamento, ela vai depender do quanto tempo o dentista tem para cada procedimento, lógico, né? Se for uma manutenção normal, 30 minutos dá e sobra, né? Às vezes para fazer uma dobra no fio, um ajuste ali, uma troca de elásticos, né? Que é a mecânica de classe 2, classe 3, é uma coisa assim, uma orientação de higiene, isso é uma coisa rápida de ser feito, então 30 minutos dá e sobra. Agora, se você vai orientar um pai e mãe, por exemplo, tem um aparelho chamado aparelho de Haas, que é um disjuntor palatino. Ele afasta a maxila da criança, se ela tem respiração bucal, né? Então você vai ver a criança que respira pela boca, ela tem aquelas olheiras, o nariz não está bem desenvolvido, e ela dorme respirando pela boca. Então a gente usa o aparelho Haas para afastar, né, de junto aqui a parte da maxila, e tem que orientar o pai, a mãe e tudo mais. Então nessa questão acaba levando mais tempo para fazer a cimentação e tudo mais. Então às vezes é preciso deixar mais do que 30 minutos. Para o procedimento em si, pode levar menos tempo. Só que a mãe vai ter dúvidas, o pai vai querer saber como é que funciona, você vai ter que orientar eles a usar a chavinha, né, enrolar um fio dental no dedo para não engolir, a criança não correr risco de engolir a chavinha quando for fazer a movimentação. Então, nesses casos, tem que perguntar pro dentista quanto tempo que ele quer para cada procedimento. Por exemplo, a minha esposa tem siso que ela faz em 1 hora, você vê. Então, às vezes ela faz os 2 superiores em 1 hora, ela é boa nisso aí, ela vai rápido. Então, vai depender de como o dentista trabalha também, né? Não, com certeza. Eu tô vendo aqui o nosso tempo tá finalizando. Vamos ver se Tá. ainda dá. Em relação, acho que o atendimento telefônico, o que você prefere, Bruno? A gente fazer por escrito, deixar uma orientação para elas, ou você acha que dá tempo da gente falar? A gente vai ter aí uns 6 minutos. Eu falo bastante, né? Você não achou que eu vou falar Mas eu bastante? achei que Sim. a live foi ótima. Assim, a questão do atendimento telefônico, eu acho que você tem um script, né? Se você já tem ele Tem. pronto, daria para disponibilizar para elas, daí a gente A não gente toma esse tempo. disponibiliza, acho que fica mais Fica fácil. mais fácil. Aham. Tá. Eu tô dando uma Olá, olhada se eu Edgar, encontro tudo alguma bom? pergunta. Eu acho Tem que não mais tem, mas qualquer coisa elas podem mandar pra gente e a gente vai respondendo ao longo da semana. Se precisar, a gente faz algum vídeo explicando, faz algum post no nosso Instagram, né, no feed. Uhum. Acho que no mais eram essas mesmas perguntas, sobre isso que a gente queria falar. A Renata falou Bruno, aqui, eu te Renata agradeço. Silva falou do óculos, né? O óculos a gente já usava, tá, Renata? Então ele entrou, a gente tá usando também ainda, né? Mas já usava. Uso do avental descartável também, a gente usa esse aí. Para cirurgia, principalmente, sempre usou. Liberados a ideia já são as que a gente já leu. Mas tá ótimo, deu Foram bastante coisa aí. poucas coisas que a gente teve que trocar, né, assim, agora, nesse Uhum. momento. Bruno, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade. Obrigado por ter Imagina. participado dessa live, por responder todas as perguntas. Acho assim, né, pelo que Uhum. eu tô vendo aqui, as meninas amaram a live, foi muito boa. Fala mais uma vez para vocês acompanharem o Bruno lá no ASB Total. E se você quiser falar alguma coisa, o espaço está aberto. Quiser falar um pouco a respeito do e-book. Então tá. Bom, eu primeiro agradecer também a oportunidade que você me deu, né? Essa, na verdade, é minha primeira live. Eu nunca tinha feito live. Essa é a primeira Ah, que vez. Então já quebrou o gelo aí. E agradecer a Vanessa daquela página Auxiliar Real. Você conhece ela, né? A, conheço. A Vanessa é a, Va- ótima. a Vanessa me ajudou bastante aí quando eu estava começando a criar conteúdo para entender o que as meninas precisavam. Então, um agradecimento aí para ela que me ajudou bastante a divulgar o e-book também. Ela tem divulgado, ela divulgou a live também. Não sei se ela está aí hoje, mas com certeza ela vai dar uma passadinha depois. Então, ela me ajudou bastante. E convidar também as meninas a curtirem lá a página, né? O canal no YouTube também, que a gente vai continuar produzindo bastante conteúdo, né? Sempre de acordo com a necessidade delas e só que sempre voltado para a horta. Algumas delas me pedem apostila de pediatria, alguma coisa de implante. Eu não entendo disso, tá, gente? Então, meu negócio é orto. Eu sou Se ortodontista. vocês Então, tiverem dentro da dúvidas de orto, implante, uhum.
Manda aqui pra gente que a gente monta uma apostila explicando, né? Ó, Só então aproveitar e já. fazer um adendo, tanto a Vanessa quanto a Olivia, que eu também tô vendo a SB Carioca, então, junto Uhum. com o seu canal também estão produzindo um assunto muito bacana para essa área da SB, da TSB. Então é bom a gente valorizar esse tipo de conteúdo, né? Seguir, curtir. Uhum. É, a Olivia, eu conversei com ela. A Olivia teve o bebê agora, faz pouco tempo, né? Isso mesmo. Eu acompanhei por foto só. Eu conversei com ela no começo também, mas não foi muito além disso. Então, essas meninas todas desses canais, a SB Carioca ali também já compartilhou coisa minha também, me ajudou no começo a chegar nas meninas. Então, agradecer toda essa abertura que o pessoal me deu aí para também tratar um pouco desses assuntos, né? E convidar elas a baixar o e-book, né? Que tá gratuito lá, tem uns 50 páginas, são 115 imagens, tem muita coisa legal, são vários alicates, né? Então, se você pegar os alicates que tem nos catálogos aí de compra de equipamento, por exemplo, talvez você até encontre alguma coisa, mas eu procurei colocar tudo, 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 inclusive coisas que eu nem costumo utilizar com muita frequência, tá lá, entende? Então, os materiais estão lá, a foto deles, como que é utilizado, para que serve, tem um pouquinho sobre tratamento também, elásticos, como que para a pessoa entender dólico facial, braquifacial, o tipo de formato do rosto. Então ficou mais completo que muita apostila de curso pago, sabe? Eu tive a oportunidade de pesquisar alguma coisa e eu tentei fazer alguma coisa nesse sentido para ajudar as meninas a trazer essa informação que elas não estão tendo e que eu vejo pelos grupos, né, que eu também faço parte, que elas se batem bastante. Então, vou continuar fazendo e se elas puderem até mandar sugestão, né, dúvida e tudo mais, a gente continua produzindo. Tá bom? Com certeza. Bruno, muito obrigada, viu? Que Fica com agradeço. Deus, fiquem com Deus, gente. Bom resto de semana, né? Boa quarta-feira. Tá Tchauzinho. bom. Até. Tchau, tchau.